E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Pai Reginaldo de Ogum, aqui do nosso programa Conversando com o Pai Reginaldo, presidente da Federação da FEUCEM aqui em São Paulo. Antes de mais nada, a bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus iguais, a bênção dos meus mais novos, saravá a todos. A gente vem hoje aqui novamente bater um papo, conversar com vocês. Eu acho que os nossos programas estão começando a tomar corpo, começando a realmente demonstrar a que vem esse programa, por que estamos aqui, qual é a nossa finalidade. Como eu disse desde o início a vocês, e vou estar sempre que puder frisando, não temos a ideia aqui de entrarmos nos particulares das casas, dos pais, das mães, né, nos seus trabalhos. Né? Essa não é a nossa meta. A nossa meta é tentar ajudar de alguma maneira aqueles que vêm dentro da nossa religião, demonstrar algumas coisas que infelizmente nos afligem dentro da religião e às vezes até fora da religião, e por consequência levamos para dentro da religião também. Então a ideia é essa. Então acho que a gente vem conseguindo demonstrar ele ao longo desses programas e ao longo de outros muitos que ainda, se tudo correr bem, virão pela frente, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui novamente conversando com vocês, batendo esse papo. E não vou deixar de estar falando e nem de pedir a vocês que vocês deem os likezinhos aí, se inscrevam no nosso canal, que é muito importante. Eu acho que é a partir daí que a gente vai realmente fazer esse canal crescer e vir talvez outros programas. A gente tem alguns pais aí já programados para estar aqui vindo fazer algumas falas também muito importantes, né, que detêm conhecimento sobre a nossa religião, sobre a religião de matriz africana como um todo, né? Até peço a bênção do nosso pai Bill, né, pai Bill de Xangô, lá de Bragança Paulista, né, presidente da BUC, é um dos diretores da FEUCEM também, faz parte dessa engrenagem aí, desse contexto nosso, e ele vai estar vindo aí logo aí fazer uma palavra para vocês também, vai ser muito importante. Ele é uma pessoa muito sábia dentro do santo, dentro da religião, é um ativista político muito forte, muito influente na região dele, na cidade dele principalmente, e enfim, ele tem muito a acrescentar e muito a falar também. Então aguardem que logo o pai Bill vem aí, pau cruzado neles também, viu? Porque ali é igual a gente e é gente da gente, por isso que é importante a gente fazer esse ajô que a gente fala, que é essa união, e dentro dessa união está falando sobre alguns assuntos pertinentes a nós dentro do nosso convívio religioso. Hoje a gente quer falar mais ou menos alguma coisa aqui sobre quem realmente é umbandista e quem realmente é candomblessista. Para a gente generalizar a coisa, quem realmente é adepto da religião de matriz africana. Algumas pessoas até divergem um pouquinho, dizendo que matriz africana, a Umbanda não é, só é o candomblé, então a Umbanda seria uma religião afro-brasileira, o que não deixa de ser, realmente é, mas hoje a Umbanda ela carrega alguns preceitos, algumas coisas também que advêm do candomblé como um todo, né? Como também ela tem algumas coisas da Igreja Católica, enfim, a Umbanda ela traz uma miscigenação de várias religiões, mas é um algo aí para a gente estar mais para frente aí, tá tentando esmiuçar melhor, colocar melhor aqui na nossa bandeja, na nossa mesa, e estar conversando sobre isso. Mas quem realmente é um umbandista? Quem realmente é um candomblessista? Eu até marquei algumas coisas, fiz algumas anotações aqui, mas eu falo muito, quem será, ou será que ter melhores roupas, melhores fios, a casa mais bonita, saber falar bem, dançar lindamente, contar e cantar esplendidamente, dançar lindamente, enfim, tocar todos os instrumentos dentro do barracão de uma maneira muito bonita. Será que essas pessoas são realmente candomblessistas e umbandistas? Será que isso basta para que ela seja? Será que basta para ela tomar as obrigações? Apenas isso, ela já é de religião de matriz africana, ela já é um umbandista, enfim. Será que basta para ela ter conhecimento só? O que é muita coisa, diga-se de passagem. Conhecimento ele é
fundamental, né, dentro da nossa religião. Mas será que ter apenas o conhecimento o credencia a ser um bandista ou candomblecista e basta, tá bom só isso? Será que ele ser um dos mais velhos dentro da religião ou credencia a vida toda dele ser um candomblecista, um bandista? É polêmico, gente. É algumas coisas que eu falo para vocês que a gente tem que meio que pisar em ovos, porque é difícil a gente estar falando sobre isso. Mas volto a dizer, a ideia aqui não é mexer com A e com B, não é nada disso. A ideia aqui é tentar abrir o olho das pessoas que às vezes acha que detém todo o conhecimento, acha que a roupa bonita que ela veste, acha que por ele saber tocar um atabaque, por ele saber usar um agdavi, por ele saber um toque de Angola, de G, de Nagô, ele é o suficiente, ele não precisa de mais nada, ou porque ele veste um terno, uma gravata, uma boina, ou porque ele põe uma roupa de richelieu, ou porque ele põe uma roupa branca, impecável, basta para ele, ele é um sacerdote, uma sacerdotisa ou uma pessoa de dentro da religião. Para mim não basta. Eu acho que tudo isso é um conjunto de coisas. É um conjunto de situações que elas devem estar dentro de um contexto único que chama-se humildade. Eu acho que a partir do momento que nós temos a humildade de nos entendermos como religiosos, independente de eu ter uma roupa bonita, independente de eu ter um carro do ano, independente da minha casa ser um suntuoso palácio da religião, mas eu ter a humildade de reconhecer que tudo isso aqui não me faz ser melhor do que aquele que não tem, muito pelo contrário, me faz e tem que me fazer entender que se eu cheguei aqui, eu tenho mais que a obrigação dada pelo orixá de ajudar aquele que também precisa chegar no que eu cheguei. Então, para mim, particularmente dizendo, não basta nada disso. Para mim, é um conjunto de situações que vão se fundir numa palavra chamada humildade. E a partir desse momento, sim, aí eu posso entender e vou com toda certeza vislumbrar essa pessoa como um religioso de matriz africana, um bandista, candomblecista, afro-brasileiro, enfim. E assim, a gente precisa compreender que ser humilde também não quer dizer que você tem que vestir uma roupinha batida, uma roupinha simples, um chinelo no pé ou estar descalço. Isso não é sinônimo de humildade. Sinônimo de humildade é você saber entender o seu momento dentro da religião. É saber entender que se você detém um conhecimento vasto e amplo, você não pode guardar só para você, você tem a obrigação de ensinar aqueles que vêm depois de você. Você, papai, mamãe, que tem a sua casa de axé, não basta apenas você ter todo esse conhecimento e saber tudo isso, mas quando o seu filho santo necessita de você, você está viajando, você está passeando, você está falando de eventos. Ou pior, quando o filho pega o telefone e liga, e o papai ou a mamãe fala: ô meu filho, eu vou aí, é R$500. Ou às vezes nem sabe exatamente o que está acontecendo, você tem que fazer um trabalho, você tem que tirar um negócio, você tem que... é tanto. Isso não é ser religioso. Isso é usufruir da religião em benefício próprio. Eu não generalizo, é óbvio, é fato, é claro, que ainda bem, né, que o Olodumare, que o Olorum, ele mantém a grande maioria dos oris, dos pensamentos dessas pessoas de uma outra maneira. Então não posso dizer aqui que a grande maioria tem esse pensamento ou caminho por essa estrada, né, do achismo, do que eu sou e do que eu não sou, sabe? A grande maioria não prevê remuneração antes de uma ajuda, de uma caridade. Não, ainda bem. Mas ainda esses poucos que detêm esse tipo de pensamento e essas ações acabam atrapalhando nós, acabam atrapalhando a religião como um todo. Que às vezes aquele pai ou aquela mãe que pratica a caridade, que pratica o seu trabalho, é óbvio, gente. A gente há de reconhecer
que um pai de santo, uma mãe de santo, eu vou falar desse jeito para não ter que nomenclar todos eles, né? Mas um pai de santo e uma mãe de santo, seja ela de nação ou seja ela de umbanda, alguns destes sobrevivem deste trabalho, né? Fizeram dessa religiosidade o seu trabalho. E é normal isso. Um padre não vive da igreja, da paróquia dele? Ele recebe para ser padre, ele não está lá de graça. E recebe muito bem, diga-se de passagem. 99% dos pastores evangélicos recebem para serem pastores evangélicos, né? Então, todos os segmentos religiosos, eles têm uma remuneração. E eu não estou dizendo desta remuneração. Eu acho que é louvável e que realmente deve haver essa remuneração, porque é um trabalho como outro qualquer. Aliás, é um trabalho muito árduo até. Porém, quando este trabalho deixa de ser um trabalho e passa a ser uma situação própria, desculpa a palavra, mas acharcando as pessoas, cobrando valores totalmente absurdos e abusivos, aí a gente deixa de ser realmente religioso e a gente parte para um outro caminho que não aquele que nós aprendemos quando religiosos. Eu vejo às vezes alguns comentários, algumas fotos, reportagens sobre os mais velhos da nossa religião, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, né? Eu nasci dentro de uma Umbanda, cresci dentro da Umbanda, eu vi tudo que eu estou dizendo para vocês. Na época chamava-se de madrinha. Aqui até eu quero dar um beijo aqui, minha madrinha Odete, né? Hoje ela está fora aqui de São Paulo, ela está no país do Nordeste. E enfim, eu via ela com uma calça branca, um conga, na época se usava um conga branco. O nosso terreiro era um terreno e era um terreiro chique, tá? Mas era um chão vermelhão que se falava, que a gente encerava, passava enceradeira, enfim. E nós, médios, usávamos um bibico branco, uma camiseta branca, uma calça branca e um conga branco. E era um tempo bom, era um tempo de aprendizado, era um tempo de humildade, era um tempo de entender a religião como religião. E não ter a visão da religião como uma maneira de se ganhar dinheiro, uma maneira de se enriquecer, uma maneira de você andar bem. Hoje a gente vê algumas pessoas, e aí a gente é obrigado a dizer que dentre as quais algumas que deveriam ter um certo respeito pelo tempo dentro da religião, e essas pessoas, poxa vida, é difícil até falar, né? Mas eles hoje em dia se chamam ostentação. Ostentam. E aí fica complicado isso, sabe? Porque às vezes você está num bate-papo com algumas pessoas dentro da religião, e essas pessoas acabam perguntando e falando e comentando. Você viu, fulano de tal viajou para lugar tal, fulano de tal comprou um carro zero tal. E enfim, vejam bem, eu não estou criticando. A minha crítica aqui, ela não é uma crítica destrutiva, ela é uma crítica construtiva, é uma crítica para que a gente possa abrir os olhos. Eu não estou dizendo que não se pode ter um carro, não estou dizendo que não se pode ter uma casa própria, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que a gente, além da nossa prática religiosa, que é voltada para a caridade, nós também precisamos voltar a entender que não é só do dinheiro que nós precisamos dentro da religião. E esse não precisar do dinheiro dentro da religião é não precisar abusar das pessoas. A gente escuta relatos aí de pessoas que chegam com uma dor de barriga e, puxa vida, o pai de santo, a mãe de santo mata o cara. Eles literalmente matam ele e cobram lá 5 mil, 10 mil, 8 mil, 7 mil, 6 mil. O mínimo é 2 mil para se fazer um trabalho. Vou falar de novo. Porque a questão aqui que eu estou colocando não é a questão, poxa, tem que comprar material para Reginaldo, tem que ir na mata, tem que gastar gasolina. Isso tudo a gente sabe. E aí tem que se tirar realmente, nós chamamos de mão, né? Mas que é o salário desse pai de santo, dessa mãe de santo, eu concordo com isso.
Mas vocês há de convir comigo que tem pessoas que estão extrapolando isso. É esses que eu estou dizendo. Não precisa se extrapolar. Nós precisamos fazer entender a nossa religião, antes de mais nada, como caridade. Antes de mais nada, com humildade. Humildade para que a gente possa ser reconhecido, aí sim, pelos conhecimentos, pela nossa roupa, pela nossa casa, mas acima de tudo, por pessoas humildes e caridosas, pessoas agradáveis de se conversar, pessoas agradáveis de se estar junto, pessoas agradáveis para o se fazer ao próximo. Eu acho que isso faz um verdadeiro religioso. Eu não gostaria de sentar do lado de um padre ou de um pastor que, poxa, não me agradasse. Eu gostaria de sentar do lado de uma pessoa que vai me agradar, que vai me fazer bem, que vai conversar comigo, que vai ser humilde e entender que ele está muito acima de mim, mas que eu não sou diferente dele quanto ser humano, que o mesmo que ele conseguiu eu também posso conseguir. E assim, o pai de santo ou a mãe de santo, para ser o que ele é, um dia ele passou pelo que você de repente está passando hoje. Ele foi de repente o que você é hoje. Ele encerou o chão, ele fez um monte de coisas que você hoje faz. Eu fiz isso. Eu encerava chão, eu lavava roupa da minha madrinha, eu fazia comida para minha mãe de santo, eu cuidava dos atabaques, eu passava dendê, eu colocava no sol, eu tirava, eu encerava o meu terreiro, eu cuidava da casa de Exu, eu fazia todas essas coisas dentro do terreiro. Cansei de fazer isso. Eu ainda faço até hoje na casa que nós montamos. E eu não tenho pudor nenhum com relação a isso, eu não tenho problema nenhum com isso. Não tenho nada, eu pego uma vassoura como eu pego uma caneta. Aliás, se hoje eu pego uma caneta, é porque um dia eu peguei uma vassoura. Aliás, se hoje eu posso falar alguma coisa para vocês, é porque eu passei por tudo isso. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não reconheçam um pai de santo ou uma mãe de santo pelas vestes. Não ache que vai ser o melhor pai de santo ou a melhor mãe de santo pelo nome. Você tem que se entender com esta pessoa no espiritual. Esse é o verdadeiro religioso. Aquele que senta com você e vê na sua necessidade uma maneira dele te ajudar. Aquele que você às vezes não precisa nem falar para ele que você está passando por uma precisão. Ele mesmo vai atrás de você. Pai de santo e mãe de santo não é só para vir na sua casa, fazer suas obrigações, pegar seu dinheiro, pôr no bolso e ir embora. Isso não é pai de santo e mãe de santo. Pai de santo é aquele que está do lado do filho quando ele precisa, sempre. Pai de santo é aquele que ensina o caminho que ele trilhou para que esse filho também trilhe esse mesmo caminho. Pai de santo não é aquele que pega a pessoa, fala que tem que fazer um trabalho, leva no quartinho lá e vai dar um banho de pinga na pessoa, manda tirar a roupa e aí a gente sabe quais são os acontecimentos. Não é isso. Então acho que a gente tem que tentar buscar entender isso. O verdadeiro religioso de matriz africana, umbanda, candomblé, enfim, ele é aquele que tem a humildade de reconhecer, de se entender, de buscar sempre, de estar aprendendo sempre, ajudar os seus filhos, estar próximo das pessoas e nunca se distanciar em hipótese alguma por dinheiro, por vaidade, por nada disso. Esse é o verdadeiro, talvez, religioso de matriz africana. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com isso, porque a gente vive reclamando de outras religiões que ela cresce, ela vai para frente, ela isso, ela aquilo, mas o sacerdote daquela religião, ele se faz entender dessa maneira. Eu não vou aqui numerar nomes de religião, mas a gente conhece religiões aí que os caras se juntam no final de semana, vai na casa dos adeptos daquela religião, fazem as orações deles, fazem os trabalhos deles. E nós não fazemos isso. Os pais de santo, que se acham pai de santo, e sabe o que ele faz? Ele pega a malinha dele, pega aqui do lado e vai viajar, vai passear. Por que não pegar o papai e a mamãe, se junta, vai com os filhos, vai na casa, vai visitar, vai, sabe?
Faz uma limpeza, licença, dá um banho para esse filho, sabe? Se está próximo, você veio disso, papai, mamãe, nós viemos disso daqui. Nós não nascemos pai de santo e mãe de santo. Essa história aí, quem é seu pai de santo? Eu não tenho, eu fui feito no além. Não existe isso, gente, desculpa. Não existe pai de santo que não tenha tido seu pai ou mãe. Não existe, gente. Então, de verdade, eu vou falar para você. Você, papai ou mamãe que está me vendo agora, se você está em cima desse pedestal, desce dele. Desce dele. Desce e vem ver aqui embaixo como é que é a verdadeira vida. Você vai ver como vai ser bom, vai fazer bem para você. Vai elevar mais ainda a sua espiritualidade. E vai fazer você entender e reconhecer que, poxa vida, eu realmente estava trilhando um outro caminho que não aquele que eu realmente deveria. Dá um abraço no seu filho, fala que ama ele. Sabe? Leva seu filho lá na frente, fala uma palavra bonita para ele, fala uma palavra bonita para o terreiro. Mas não fala da boca para fora, fala de coração. Se aproxima dele. Este é o verdadeiro religioso. Esse é o homem e a mulher que pratica a religião de matriz africana de verdade. Não é aquele que apenas aparece no dia que é para pôr um ornamento cheio de pedrarias e não sei o quê, e pedir para o filho que tem que ajudar nisso, ajudar naquilo, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Pai, a mãe é aquele que está perto. Por isso que chama pai e mãe. Porque é esse que está na alegria e na tristeza do lado do filho. Então, uma dica aqui, ó. Se você está nesse pedestal, desce dele. Ainda dá tempo. Dá tempo. Dá muito tempo ainda. E você, meu irmão, minha irmã, que entende e reconhece isso, vê o que você pode fazer. Vê o que é melhor para a sua vida espiritual. Mas busca o caminho correto. Busca aprender de verdade espiritualidade. Você tem que buscar um pai e uma mãe que vai te ensinar. Que não é só você estar lá no canto do terreiro batendo palma. Você tem que estar ali e tem que aprender. Por que acendeu uma vela? Por que apagou a vela? Por que quebra a vela e sabe? A gente não vai falar de fundamentos, mas por quê? Esses porquês é você, meu irmão, minha irmã, que tem que perguntar. Eu acho que você tem que fazer isso. A sua obrigação é essa. É se alimentar do saber, é buscar aprender. Mas busque aprender com seu pai e com a sua mãe, não na internet. Não na casa dos outros. Se você está errado, você tem que aprender. Os outros não podem te ensinar. Até porque vai ser diferente. A internet, então, não vou nem falar, porque é um conjunto de bagunça. Então é seu pai e sua mãe que tem essa obrigação de ser humildes e reconhecer que esses filhos têm que aprender com eles. Então, para mim, roupa bonita, saber tocar lindamente, ser sábio dentro dos fundamentos, não credencia a ser um bom pai de santo ou uma boa mãe de santo. É um conjunto de coisas que tem que estar amarrado numa única palavrinha: humildade. E aqueles que não são humildes, gente, pau cruzado neles. Vamos ter muitas conversas sobre essa aí. Fica a dica aqui. Vamos para frente, vamos trabalhar, vamos buscar aprender, vamos buscar entender. Convida seu pai e sua mãe para ir na sua casa. E assim a gente vai modificando talvez a nossa maneira de ver a religião. E aqueles que vêm de fora vão falar: que bonito, seu pai e sua mãe vêm na sua casa. Isso é legal. Fica aqui essa conversa, esse bate-papo nosso aqui, eu acho que vale a pena. Se você tem alguma dúvida, manda aí sua pergunta para nós. Se você tem alguma crítica, manda aí para nós também. Vamos fazer essa conversa. Logo, logo a gente vai estar falando ao vivo lá no Facebook, lá a gente vai ver como é que vai funcionar, mas a gente logo, logo eu vou estar avisando para vocês. E a gente vai estar fazendo um bate-papo aí lá no Facebook, direto do Facebook, ao vivo. Eu acho que também vale a pena a gente fazer esse bate-papo aí também. Mas até lá, likezinho, vamos se inscrever, vamos clicar no sininho lá para vocês receberem esses vídeos e vamos tentar dar seguimento aí ao nosso trabalho. Eu acho que é isso. É se falando que se entende e é se entendendo que se faz de verdade
uma religião forte, robusta e com vontade de crescer. E aqueles que não têm, vou falar sempre, pau cruzado neles. Abraço, gente, a bênção dos mais velhos, dos mais novos, dos meus iguais, meu saravá. Aqui é o Pai Reginaldo. Não tenho papo na língua, gente. Se tiver que falar, vamos falar. Um beijo, um abraço a todos. Até a próxima. Valeu!